Ei, chega mais. Antes de filmar esse vídeo, eu tava pensando assim: nossa, isso vai ajudar muita gente. Afinal de contas, deve ter muitas pessoas por aí pensando em envenenar a sua sogra. E se não a sogra, algum parente chato, alguém que tá te importunando, alguém que tá te estressando e te deixando por aqui que você não quer nem ver pintado de ouro. Não é verdade? Então, se você quer envenenar sua sogra ou alguém desse tipo, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o caminho. Eu sou Francisco Araújo, especialista em saúde mental e tenho ensinado pessoas comuns a se libertar do estresse e da ansiedade. E nós começaremos esse vídeo para eu te ensinar certinho como fazer isso. Eu vou te falar uma história, um caso real que começa lá na China. Há mais ou menos 40, 50 anos atrás, um homem e uma mulher se casaram. E após o casamento eles foram morar juntos em uma casa. Mas então a mulher começou a conviver muito com a sogra após esse período. E na convivência, dividindo as tarefas de casa, os afazeres, elas começaram a entrar em conflitos. Não concordavam com o que a outra fazia, enfim, coisas pequenas do cotidiano. Mas isso foi se acumulando. E você entende quando as coisas vão acumulando, não é? Essas duas mulheres, uma mais velha, outra mais nova, foram guardando aquelas coisas uma para outra e de repente elas já não conseguiam mais olhar uma para outra. Então, depois de mais um tempo, a mulher mais jovem pensou assim: eu preciso resolver isso. Eu preciso fazer essa mulher se afastar de mim. Eu não quero mais ela na minha vida. Então, ela marcou uma consulta médica. E lá na consulta, ela pediu para o médico um veneno. E aí o médico perguntou: nossa, mas por que você está pedindo isso? Aí ela disse: é porque eu pretendo envenenar minha sogra. Eu já não aguento mais ela. Ela está destruindo a minha vida. Ela é muito chata, gaga, enfim. A mulher via a sua sogra como uma mulher ultrapassada, chata e tudo mais. Agora a sogra via a sua nora, acredito que é nora, como uma criança mal educada que não respeitava os mais velhos. Essa era a visão de cada uma delas. Então, depois de ouvir isso, o médico disse o seguinte: olha, eu tenho um veneno aqui e eu posso te vender. Só que é o seguinte, esse veneno, ele não é forte. Ele funciona de forma gradual. Por quê? Porque as pessoas notariam se você envenenasse a sua sogra e no dia seguinte ela acabasse morta. Elas iriam desconfiar de você e, consequentemente, de mim que vendi esse veneno para você. E aí, depois de ouvir isso, a moça concordou, é verdade. E aí o médico continuou advertindo ela: olha, eu estou te dando esse veneno e você vai fazer o seguinte: você vai colocar dia após dia um veneno no alimento. Você vai preparar a partir de agora uma janta, um almoço para sua sogra dia após dia e vai tratá-la bem. Você vai elogiá-la, vai ser humilde, vai ser doce com ela, para que ninguém desconfie. E você vai envenenando ela aos poucos assim. Tudo bem? Então a moça concordou e no mesmo dia, na mesma noite, ela começou a colocar na janta daquela senhora, da sua sogra, o veneno. Mas tratando ela bem, elogiando, é claro, conversando bastante com ela e perguntando: você quer que eu cozinhe mais para você? Você quer isso? Você quer aquilo? E dedicava bastante tempo agindo de maneira bem diferente com aquela senhora. E aí passou-se uma semana. Então, a sogra dessa mulher começou a percebê-la de maneira diferente. Nossa, ela está agindo tão bem comigo, ela está me elogiando tanto. Eu estou mudando a minha opinião a respeito dela. Ela não é uma pessoa tão mal assim. Ela cozinha muito bem,
está sendo tão doce comigo. E aí passou-se mais algumas semanas. Então, aquelas duas mulheres começaram a se aproximar bastante. E logo já estavam quase como amigas. E a mulher mais jovem, ainda envenenando aquela senhora, disse: Nossa, será que eu estou percebendo ela também de forma diferente? Pelo visto, ela não é tão ruim assim, não. Ela é uma mulher que me ensina bastante coisas, é boa de se passar o tempo conversando. E caindo nessa reflexão, ela voltou para o médico e disse assim: Doutor, eu acho que cometi um erro. A minha sogra não é tão ruim quanto eu pensava. Tem algum antídoto pro veneno que eu estava colocando na comida dela? Aí o médico respondeu: não tem antídoto. Infelizmente não tem antídoto para esse veneno. E aí ela começou aos prantos, derramando muitas lágrimas na frente do médico, a dizer que se arrependia. Nossa, eu me arrependo de ter envenenado a minha sogra, porque ela é uma pessoa boa. Enfim, ela é muito importante para mim. Então, eu é quem devo me matar, ela pensou e falou isso para o médico. E na hora que o médico ouviu isso, ele disse: Por que você vai se matar? Doutor, é porque eu estou envenenando uma pessoa boa há mais de um mês e eu descobri isso só agora. Aí ele disse... Na verdade, ele começou a rir, esse médico, e aí ela perguntou: Por que você está rindo, doutor? E aí ele disse: É porque eu não te dei veneno nenhum. Na verdade, o que eu te dei, o que eu te vendi, foram ervas. E aí, eu utilizo dessa história nesse vídeo, por quê? Porque nós precisamos aprender uma lição muito importante com essa história, que está ligada aos nossos obstáculos. Muitas vezes aos nossos conflitos de relações, com a nossa sogra, com os nossos familiares, com os amigos e enfim. O que tem dentro dessa história para que nós possamos aprender e retirar de lição para a nossa vida? Você percebeu que essa mulher mais jovem e também a sua sogra mudaram de opinião com o tempo? E até mesmo alguns diriam que muito rápido, mudaram de opinião rapidamente após mudarem a sua forma de agir uma com a outra? Alguns diriam a sua perspectiva. A partir do momento que nós mudamos o nosso ponto de vista, a nossa perspectiva a respeito de uma mesma coisa, nós podemos perceber essa mesma coisa de uma outra maneira e mudar o nosso relacionamento com ela. Então, se você está aqui querendo saber como envenenar a sua sogra, saiba que existem consequências para isso que você está vivendo. E você pode mudar essa situação rapidamente. Basta pensar um pouco mais em como você está percebendo esse problema. De que ponto de vista? Afinal, perspectiva está ligada a ponto de vista. E ponto de vista é exatamente isto, um ponto de vista dentre milhares de pontos de vistas a respeito de um objeto, de uma situação, de alguém. Então é importante nós começarmos a respeito disso, a partir daí, do ponto de vista. Muitas vezes nós aumentamos, criamos problemas e queremos eliminar muitas coisas em nossas vidas porque estamos percebendo tudo isso somente a partir de um ponto de vista. E não estamos conseguindo aproveitar esses obstáculos para construir coisas boas e positivas para a nossa vida. Eu começo a falar a respeito desses tipos de coisa, exatamente. Talvez você esteja até cansado de ouvir assim, filosofias, coisas assim, mas não são filosofias. Você sabe que existem pessoas que aproveitam
muito bem os seus obstáculos para construírem pontes em sua vida. E isso é definitivamente possível. Mas como fazer isso? Nós veremos isso agora mesmo. Sabendo que a nossa reação aos problemas está ligada à nossa perspectiva, o nosso ponto de vista, nós temos que ir um pouco mais a fundo nessa questão, para nos conhecermos melhor e modificar a nossa realidade. A partir da nossa percepção das coisas, nós digerimos. Essa é a sequência mais natural. E a partir de uma digestão mental do que nos acontece, nós muitas vezes reagimos ou não, ou simplesmente decidimos deixar isso para lá, dar um tempo, correto? Bom, para você saber como aproveitar melhor os seus obstáculos, as pessoas que têm te feito mal, que não têm te tratado bem, saiba que existem duas formas de se viver, duas preposições mentais, vamos dizer assim. Uma delas eu chamo de a forma de se pensar com a inteligência emocional. Eu chamo assim e teriam outros nomes também. E a outra, o nosso eu animal. Pensando e estando no modo da inteligência emocional, nós vamos avaliar tudo de forma diferente. Nós muitas vezes procuramos desenvolver o hábito de observar nossos próprios pensamentos, já começa por aí. Então, uma pessoa que administra bem suas emoções, é inteligente emocional, tem uma inteligência emocional mais desenvolvida, ela tem o hábito de observar seus próprios pensamentos, que pode ser trabalhado de diversas formas. A partir da observação de seus próprios pensamentos, nós podemos fazer uma mesa redonda com o nosso eu. Você já ouviu falar a respeito disso? Uma mesa redonda com o nosso eu nada mais é de colocar as nossas experiências, os nossos conflitos, emoções e sentimentos em uma mesa e começar a questioná-los. Mesa redonda com o nosso eu você pode aprender através de um livro que se chama O Código da Inteligência, se eu não me engano, é de Augusto Cury, se você deseja uma indicação. Mas vamos continuar. Uma mesa redonda com o nosso eu funciona assim. Você coloca cada experiência que você deseja em uma mesa redonda para conversar. Exemplo. Esse conflito que eu estou vivendo com a minha sogra é insuportável. Ela age assim comigo, ela me julga, ela está atrapalhando os meus objetivos de vida, a minha rotina. Mas por que ela fala isso? Por que ela tem agido assim comigo? De onde desencadeou-se essa forma de se relacionar que hoje está acontecendo? Será que eu não contribuo para isso? Enfim, você pode ir questionando esse processo que não se deu do nada. E aí, além disso, além de questionar, de olhar de uma forma filosófica, você pode olhar de uma forma mais psicológica, vamos dizer assim, e definir os limites. Bom, se esse pensamento, se essa ação, ela não tem bons fundamentos, eu não devo mais agir assim, eu devo agir de outra maneira. E assim você vai fazendo uma mesa redonda com o seu eu e mudando as suas reações. Nem sempre a gente precisa também reagir. Você vai decidir então se você precisa reagir de fato, ter uma ação em relação ao que aconteceu, ou não fazer nada, ou deixar isso para trás. Nós estamos muito acostumados a reagir, e é no modo eu animal, esse segundo modo que nós veremos agora, que nós sempre tendemos a reagir. Porque no modo eu animal, eu estou sempre encontrando os conflitos, a minha mente está sempre preparada para identificar ameaças e eu automaticamente reajo. Esse é o modo eu animal. Você já sentiu momentos em sua vida em que uma vozinha dizia assim: olha, é melhor avaliar melhor a situação. Não age agora.
Você pode cometer um erro, mas o outro lado assim, não, faz isso, faz aquilo, porque você não pode deixar isso acontecer, isso vai manchar sua imagem, etc e tal. É só um exemplo, mas isso acontece muito em nossa mente e é o nosso eu da inteligência emocional falando, desse lado, e o nosso eu animal falando desse lado. A reação do eu animal e a observação e até mesmo a digestão com mais tranquilidade e inteligência do eu da inteligência emocional. Eu poderia chamar do eu superior, do eu divino, o eu inferior, o eu animal. Mas desde que você entenda como fazer essa identificação diante dos conflitos que você vive, de relacionamento, de todos os conflitos, enfim, com a sua sogra, você vai saber, assim como outras pessoas que também assim o fazem, como aproveitar os obstáculos para construir coisas positivas, pontes em sua vida. E não somente ir aumentando seus problemas, afastando as pessoas e criando muros à sua volta. Se você entendeu a mensagem até aqui, eu tenho para te dizer somente mais uma coisa. O que mais nós podemos fazer? Bom, o que você pode fazer agora para ir exercitando esse músculo de identificar quando que você está vivendo esse conflito interno para tornar-se uma pessoa melhor, para gerenciar melhor o seu estresse, a sua ansiedade? Faça o seguinte: defina uma tarefa para os próximos dias e a quantidade de dias é você que vai definir. 5 dias, 10 dias, 40 dias, 30 dias. Mas defina a seguinte tarefa: observar diante de quaisquer situações, e principalmente em situações difíceis, o que o seu eu da inteligência emocional, o seu eu superior, o seu eu divino está falando, e o que o seu eu animal está te impulsionando a fazer. Essa é a tarefa que você tem para fazer a partir de agora. E depois disso, depois de listar essa tarefa, você precisa definir uma meta. Você vai executar essa tarefa em tantos dias e a partir desse dia você vai colocar outra meta em aberto. O que você pode fazer a partir daí? Coloque entre parênteses. Isso você vai definir depois. Você vai definir uma meta sobre outra meta para poder avançar nesse caminho e gerenciar melhor o seu eu. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e eu peço para você agora não perder a chance de se inscrever aqui no meu canal através do botão inscrever-se. Esse botão ele vai estar azul provavelmente, mas você vai apertar e aí vai aparecer um sininho bem do lado aqui. Um sininho bem do lado do botão. E você precisa apertar nesse sininho também, porque assim você será notificado dos próximos vídeos, de todos os conteúdos que eu postarei a partir desse vídeo. Além disso, comente, deixe o seu comentário para nós conversarmos a respeito desse conteúdo ou de outros mais. Deixe a sua dúvida. O que você acha que nós poderíamos nos aprofundar, quem sabe, em outros vídeos? Aperte o botão de curtir, por favor, porque assim eu saberei se estou indo pelo caminho certo, se você está gostando desse conteúdo, enfim. E além disso, para finalizar, segue-me lá no Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição abaixo as minhas contas de Instagram e você pode me seguir, ficar por dentro de conteúdos exclusivos, particulares até mesmo, a minha vida pessoal, conhecer o meu passo a passo, o meu avanço de vida. Eu te espero no próximo vídeo.